E agora nós vamos conversar sobre os direitos dos pacientes dos teleatendimentos com a advogada, doutora Ana Paula Moraes. Bom dia, doutora Ana Paula, tudo bem? Bom dia, Moninha, tudo bem? Bem-vinda, viu, à Manhã da Piedade. Obrigada. Não existe legislação ainda para os teleatendimentos e quais são os cuidados que o paciente deve tomar? Existe sim a legislação, tá? Ela foi criada em 2002, chamada de telemedicina. Em 2018 foi regulamentada a teleconsulta e cassada em 2019, diante de várias reclamações, porque ainda não tinha uma coisa muito bem regulamentada. Em 2020, diante do quadro pandêmico que estamos vivendo, o CFM oficiou o Ministério da Saúde que regulamentou novamente a teleconsulta, tá? Uma teleconsulta, um procedimento temporário só mesmo para esse quadro de pandemia, porque depois ele tem que ser melhor regulamentado. Doutora Ana Paula, quais são? A senhora falou que entrou, depois saiu por causa de reclamações recorrentes. Quais são as Isso. principais reclamações que acontecem? Era mais a questão da segurança mesmo, né? Hoje em dia a gente tem a LGPD que gera uma segurança maior para o paciente, não só para o paciente, mas também para o médico. Não se tinha muito controle dessa informação de dados, essa transmissão de dados. Hoje, com essa nova regulamentação, já tem um protocolo, já tem uns procedimentos que geram maior segurança tanto para o médico quanto para o paciente. A teleconsulta hoje, ela tem uma previsão específica para determinados tipos, por exemplo, um teleatendimento, uma monitoração, um retorno, e depois disso pode haver uma necessidade de indicação de internação. Tudo isso com informações prestadas também ao Ministério da Saúde. Anteriormente teve esse desencontro porque não se tinha um procedimento de forma segura para o médico, para o paciente. Não sabia como esses dados seriam tratados. Hoje não. Hoje todas as teleconsultas elas são gravadas, arquivadas, tem a obrigação de ser perguntado para o paciente se ele tem ciência que aquilo ali vai ser gravado, que os dados dele vão ser guardados, vão ser monitorados, e se ele autoriza, tem que ter uma autorização prévia do paciente, senão a teleconsulta não pode ocorrer. Ah, importante isso, para a proteção de ambas as partes, né, doutora? Tanto para o paciente como para o médico. Exatamente. Exatamente, porque infelizmente tem muito aquele disse-me disse, né? Então, o médico não me falou isso, o paciente não me emprestou essa informação, quando eu fui fazer a consulta, ele não me informou sobre esse detalhe, ele não me informou que ele era um paciente cardiopata. Então, assim, com a teleconsulta, com as gravações, com o arquivamento disso tudo, é muito fácil rever todo esse procedimento. E quando o paciente não aceita a gravação, não concorda, a consulta então não acontece? Não acontece. Para que se ocorra a teleconsulta, obrigatoriamente tem que ter o aval do paciente. E essa gravação, ela fica somente com o médico ou fica com o paciente também? Ela fica com o médico, mas pode ser disponibilizada para o paciente a hora que ele quiser. Da mesma forma, é como se fosse o prontuário físico, né? Uhum. Da mesma forma que no prontuário físico, o paciente pode solicitar essa gravação e ela é enviada ou pelas redes, pelas mídias, ou pode ser Aham. retirada do próprio hospital. Isso depende de como pode ser, né, da viabilidade de cada pessoa, porque a gente sabe também que tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande a alguns tipos de acesso, né? Aham. Somente nos interiores é mais complicado. É verdade. Caso o paciente se sinta lesado nesses atendimentos, o que ele deve fazer? Primeiramente, solicitar a gravação, né, para ser verificado se houve algum tipo de infração, ali tem uma infração ética. Entrar em contato com o CRM, pedir que o CRM investigue aquilo. Pode também ser feita uma reclamação dentro do próprio hospital ou da própria clínica, dependendo de onde for feito tiver saído o atendimento. Não sendo resolvido, um paciente que tenha uma condição financeira mais baixa, ele pode procurar a Defensoria Pública ou até mesmo um advogado particular. Lembrando que temos também o PROCON.
né? Mas o PROCON, ele trata mais de questões práticas do direito do consumidor. Se for alguma lesão, digamos assim, uma lesão que tenha provocado algum dano físico ou não ter feito uma anamnese de uma forma não tão segura, aí sim as vias judiciais. Essas consultas, elas acontecem somente nos planos de saúde ou o SUS também já está fazendo? O SUS também está fazendo, com um pouco mais de precariedade, né, devido a, acho que todo mundo sabe que nosso SUS não tem um suporte tão grande quanto os planos de saúde e as empresas particulares, hospitais particulares, clínicas particulares, mas está sendo feito sim, mas não em grande escala como os planos de saúde. Falando A em plano. teleconsulta serve para todos. Aham. Falando em plano de saúde, o plano de saúde pode ser responsabilizado também? Pode. Pode, inclusive, atuo nessa área já tem anos, eu, inclusive, aconselho que seja responsabilizado, porque ele é quem contrata o profissional que vai estar ali atendendo por ele. Então, ele é aquela pessoa jurídica que fez a contratação, então ele é responsável, solidário por aquele atendimento. Doutora, como a gente se proteger, né? Estou falando a gente porque todo mundo agora está nessa. Qual é a dica que a senhora dá para o paciente que vai para uma teleconsulta? Como que como que eles devem proceder? Então, primeiro, uma coisa que eu sempre falo é pesquisa sobre o médico, né? Eu sei que muitas vezes a gente precisa de uma consulta de urgência, mas pesquisa um pouco sobre o médico, vê qual que é a especialidade dele, verifica se ele está inscrito no CFM, porque infelizmente tem alguns casos, né, que a gente já viu aí, que passam na televisão, tem alguns médicos que não são médicos, que se descobrem depois de muito tempo. Peça para ele informar sobre o termo de consentimento, que é quando ele vai concordar com a telemedicina. Como é gravado, para ele é uma coisa mais segura, né? Hoje em dia a gente tem a LGPD aí que está aí para dar esse suporte grande para a gente, defender de todos os nossos consumidores aí dessa rotatividade de dados o tempo inteiro. Em relação à anamnese, é uma anamnese mais voltada, a consulta pode ser para qualquer área, tá? Mas é uma anamnese mais voltada com informações dadas pelo paciente, né? Não tem aquele toque físico do médico. Então, assim, ser mais delicado possível, mais preciso possível, para passar para o médico tudo aquilo que está acontecendo, porque ele não vai estar na sua frente, ele vai estar te analisando através de uma tela. Uhum. Né? E quando for emitida a receita, verificar os medicamentos, é toda uma segurança, da mesma forma quando a gente faz uma consulta presencial. Né, os requisitos é praticamente os mesmos. A gente tem que ter esse consulto tanto via teleconsulta quanto via presencial. Então, assim, ter aquela empatia, né, médico e paciente, porque às vezes você já começa uma consulta, você já não sente muita segurança naquele médico, troca, pede para trocar, se for um caso que você fez uma consulta particular, conversa com a clínica e fala, eu não senti segurança com esse médico, eu queria fazer uma nova consulta, não senti firmeza no que ele me falou, eu apresentei algumas coisas e ele me deu um diagnóstico que eu não estou confiável. Tudo pode ser conversado. E tendo a segurança que a gravação já é um passo muito grande para você estar mais protegido, porque vai estar tudo ali, né? Vai estar tudo explícito ali, não pode existir cortes. E se caso o paciente falar assim, não, teve corte, pede ajuiza uma ação, pede uma antecipação de prova para perícia no vídeo. Uhum. Doutora Ana Paula, de tudo que a gente falou, tem alguma informação que não foi falada que a senhora acha relevante deixar registrado? Sim. Primeiramente, plano de saúde é obrigado a pagar qualquer tipo de exame, desde que solicitado pelo médico. Tá? Esses exames de farmácia, está tendo uma discussão, mas não custa o paciente solicitar no prazo de 30 dias para o plano de saúde a restituição desse valor. E se caso o plano de saúde não quiser reembolsar, você pode procurar as vias judiciais e tentar resolver isso. Vai primeiro no PROCON, porque é um órgão gratuito, né? Tenta resolver isso. Se não conseguir, vai às vias judiciais. Mas, se teve receita, se teve um pedido médico, o plano de saúde é obrigado a cobrir. Segunda coisa, vacinação.
Hoje a gente está discutindo muito essa questão de vacinação, vacina de vento, né, os fura-filas. Vacina de vento e fura-fila estão praticando crimes. Hoje as vacinas elas são fornecidas pelo governo. Então, o crime praticado pelo agente que ou subtrai ou desvia a substância que está dentro da vacina, ele está cometendo um crime de peculato. Se ele não injeta a vacina, ele já está cometendo um crime de periclitação à vida ou à saúde. Então, assim, isso tem que ser muito tratado, as pessoas têm que ficarem muito atentas, porque a gente está lidando com uma pandemia, uma coisa muito séria, e tem gente brincando com a vida dos outros. E os fura-filas, né? Furando a fila da idade, que a gente tem visto aí recorrentemente passando na televisão, nas mídias, eles também estão inseridos, estão praticando um crime, que é o crime sanitário. Né? Eles estão infringindo uma determinação do governo para proveito próprio. Então, tem que ter muita atenção a tudo isso. Então, assim, a vacina está aí, está chegando, infelizmente a gente tem um prazo para recebê-la, está começando com as pessoas que mais necessitam, né, e que eu acho que é o mais correto, mas tem que haver um cuidado porque as pessoas podem ser presas por esse tipo de conduta. Tanto a vacina vento, né, quanto os fura-fila. Joia demais. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Eu que agradeço. Seu Instagram é da Renato Assis Advogados, isso? Isso mesmo. Tá bom, muito obrigada, Deus abençoe e um bom dia. Amém, a você também. Bom dia, tchau. Tchau. E agora, gente, nós vamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, ele está em Mateus 23, de 1 a 12. Eu não estou com a minha Bíblia aqui, mas eu sei qual é o Evangelho. O Evangelho, ele fala o seguinte, ele fala que faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele vai falar dos escribas e dos fariseus que colocam pesados fardos nas pessoas e colocando os pesados fardos, eles mesmos não fazem. Eles fazem os outros fazer, mas eles não fazem. E aí eu queria falar com você uma coisa. A metodologia de Deus, a arrogância e a prepotência não fazem parte do currículo de quem tem autoridade. Diante de Deus, somente tem autoridade para interpretar a sua lei aquele que vive e tem gravado em seu coração e, consequentemente, em suas mãos. Quando falamos de mãos, nós nos referimos às nossas ações, realizações de obra, combate e providência. Por isso que Jesus advertia aquelas pessoas que escutavam os ensinamentos do mestre da lei e dos fariseus, recomendando que se aprendessem tudo o que era ensinado, mas não imitassem suas ações, assim como eu falei, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Dessa forma, Jesus ensina que nossa autoridade é legitimada pelas nossas ações, pelas nossas palavras e conselhos. Tem autoridade quem ensina, porque vivencia e dá conselhos, porque pratica. Então, é assim, gente, a matemática é essa. Eu, para poder dar um conselho e ter essa autoridade, eu preciso viver. É viver. Todos nós, de alguma forma, temos responsabilidade em relação ao que falamos e ao que ensinamos. Principalmente quem se propõe a estar à frente de algum serviço no reino de Deus e é constituído de autoridade. A gente precisa se manter firme nas nossas ações quando cobramos ou exigimos das pessoas como irmãos e irmãs. Todos nós temos o dever de ensinar, de exortar, de aconselhar. Porém, isso só tornará verdadeiro quando fizermos com serviço de humildade, de responsabilidade e não somente para poder aparecer. Eu pergunto para você, o que você tem aconselhado aos seus amigos e amigas? É o mesmo que você tem praticado? Assim a gente termina o nosso programa de hoje. Deus abençoe, te proteja. Até amanhã, se Deus quiser.
Senhor.